terças de patrimônio reunir, né, essa comunidade preservacionista, que não é composta apenas por arquitetos e restauradores, mas envolve muito mais pessoas, tanto as pessoas da sociedade civil que estão acompanhando, interessadas no patrimônio, como também educadores, gestores, né? E assim, colocar para todo mundo que estiver interessado os desafios do que é trabalhar com patrimônio, também levar esses profissionais que estão trabalhando com patrimônio na área pública ou na privada ou na sociedade civil, levar eles, dar uma voz, né? Dar uma voz ao patrimônio também é dar uma voz aos profissionais que enfrentam os desafios da preservação todos os dias aí na sua trajetória. E eu acho que também tem um sentido de ampliar o repertório das pessoas sobre preservação, sobre o que nós fazemos, né? Que é um campo muito vasto aí de atuação, é um campo multidisciplinar de origem, né? Multidisciplinar por excelência. E é interessante que muitos arquitetos que atuam, eles vão buscar depois formações, especializações, e não necessariamente estão na arquitetura, que é o caso da Verônica, né? Inclusive, eu vou fazer uma errata aqui na divulgação. Eu tinha colocado que a Verônica tinha um mestrado em Química, mas eu vou fazer a errata que o mestrado dela é em Geociências, na Federal do Rio Grande do Sul, né, Verônica? Aí a confusão é porque é no departamento de Geoquímica, então eu acho que juntou de Geoquímica para toda Engenharia Química, mas estamos em casa. E também porque a gente tinha conversado, né, sobre química, você tinha comentado comigo, e aí ficou esse imprint aí na minha cabeça. Porque antes disso eu sou arquiteta também, né, Raquel? Só Sim. que aí eu até brinco, um diferencial é ter entrado nesse universo de ciências dos materiais através da química. E eu acho interessante que, assim, extrapolando um pouquinho, isso não é assim tão comum das pessoas conhecerem, mas o restauro é um campo que admite profissionais de diversas formações. Então, nós temos pessoas muito qualificadas que muitas vezes têm uma formação mesmo em química, né, nas ciências duras, né? Conheci também uma vez uma profissional que a formação dela era física, e ela atuava e fazia uma pesquisa nessa área de radiação para a conservação de bens culturais e para o diagnóstico também. Então, assim, é um campo muito amplo, claro, é um repertório que está muito próximo dos arquitetos, mas é um campo muito amplo que admite, assim, diversas formações na área de atuação. É porque é multidisciplinar mesmo, né, Raquel? Uhum. É multidisciplinar, porque a quantidade de conhecimento de áreas envolvidas no tratamento da restauração, ela é bastante vasta mesmo. Bom, Verônica, acho que a gente pode começar. Temos 10 pessoas aqui nos acompanhando. Então, a Verônica, ela é arquiteta urbanista, formada aqui em São Paulo, na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Ou é Brás Cubas? Mogi, né? Não, é Mogi. Isso. E a Verônica atuou aqui no Patrimônio, em São Paulo, e depois ela se mudou para o Rio Grande do Sul e atuando no Patrimônio também. E aí, Verônica, eu queria organizar a live assim. Conta da sua trajetória, né? Como é que você entrou em contato com o patrimônio ainda na faculdade e como é que você foi para essa área? Aí fala da sua trajetória profissional e depois a gente faz uma segunda parte falando do patrimônio cultural que está impactado por todo esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá bom? Pode ser?
Tá bom, vamos dividir em si, então, duas etapas. Bom, como tu disseste, né, eu me formei em São Paulo, mas eu comecei em Porto Alegre, eu comecei na Universidade Ritter dos Reis, na faculdade, na época era a Faculdade Ritter dos Reis, aqui em 89, e, e acabei aí terminando ela em São Paulo. E só que aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma professora de História da Arquitetura, que era uma senhorinha, que ela era apaixonada por História da Arquitetura, e ela me contagiou. E eu até, quem me conhece sabe que eu falo disso e vou falar o resto da minha vida, que me marcou muito um exercício que ela deu, que ela, primeiro ela explicou lá, né, a arquitetura, com todas as suas colunas dóricas, jônicas, e todos aqueles elementos clássicos da arquitetura, e ela nos mostrou aquilo e depois ela fez um exercício. Ela disse assim, então agora, como um tema de casa, vocês vão caminhar por Porto Alegre e vocês vão identificar esses elementos clássicos que nós vimos aqui. E isso me marcou muito, porque eu descobri uma cidade que eu não conhecia. Porque eu comecei a olhar para cima, eu comecei a olhar os prédios, eu comecei... Era um trabalho de educação patrimonial, na verdade. Hoje eu tenho consciência disso. Então, você estava contando que você descobriu a cidade a partir de um exercício de uma professora na graduação que, que utilizou, aproveitou uma aula de História da Arquitetura, que vocês estavam estudando aí os elementos clássicos e falou assim, vamos ver onde eles estão na cidade, os ornamentos, né? E isso te despertou. Isso me despertou meu olhar e despertou o emocional, né? Então, aí eu comecei, fui para São Paulo e já fui focada. Fui focada e consciente de que a área que eu queria atuar era a área de patrimônio histórico. E aí comecei a procurar estágios, procurar experiências nesse campo. Eu consegui participar, assim que eu me formei, da obra de restauro das fachadas do mercado público. Fui estagiária do Condefat e vivi experiências muito interessantes no campo, né? E depois que eu me formei, que eu fiz essa parte, eu comecei a entrar na área de rochas ornamentais, né? Isso também foi me instigando e teve uma obra que me marcou muito, que era um problema que surgiu numa rocha, que eu tinha que dar solução, que a arquiteta que cuidava da obra, eu tinha que dar respostas e não ficar fazendo perguntas para o cliente, né? Aí nisso eu consegui entrar no IPT, eu não conseguia achar a solução, não conseguia uma rocha que tinha manchado, não se entendia por quê. E aí eu consegui que um professor da Politécnica da USP, de engenharia de Minas, me aceitasse como aluna. E aí eu comecei a entrar nesse campo de investigação das rochas, né? Aí voltei, passou um tempo, voltei para o Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de fazer a formação como restauradora no Instituto Italiano, que teve no Brasil, em 2000. Então, me formei ali na área de restauro de materiais inorgânicos, né? Cerâmica, rocha, cerâmica arqueológica. E aliando ao conhecimento de arquiteta, eu fui sempre ganhando um diferencial. Eu não era uma arquiteta restauradora, era uma arquiteta restauradora especialista em determinado grupo de materiais. E isso foi crescendo. Aí fui fazer um mestrado nas geociências pelo Departamento de Geoquímica na URGS. Então, o meu olhar quando trabalho, né, a edificação histórica sempre é muito baseado no material, né, no suporte daquilo. Então, isso, a carreira foi se desenvolvendo, né, fiz muitos projetos, trabalhei muitos anos com licitação pelo IFAM, com obras majoritariamente federais. Então, tenho obras e projetos, né, todo o sul do país, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e isso foi me munindo de informações, né, foi me munindo de informações, o olhar vai apurando. Então, quando hoje você vê o pessoal falando de retrofit, né, tem uma empresa, se não me engano, é em São Paulo, que é uma empresa da área de construção civil, que descobriu o nicho do retrofit, e montou até uma escola
porque o retrofit é 30% mais caro do que uma obra que você começa, né, nova, né? Mas isso tem muito pelo desconhecimento do que é você trabalhar um objeto que tem um histórico, né? E o arquiteto restaurador, quando ele vai, ele já tem mais consciência dessas composições de preço, do que ele vai. Cada obra é uma obra, mas ele vai já com um olhar treinado para poder identificar determinadas coisas, né? Então, toda essa junção de formações, que os desafios vão acontecendo na minha vida e eu vou buscando, né? Então, nesse meio tempo também surgiu o MBA na Fundação Getúlio Vargas, para poder administrar a empresa que a gente montou. Então, o restauro é uma paixão, né? Eu tenho a felicidade de dizer que eu trabalho com aquilo que eu gosto. Então, eu não trabalho, eu me divirto. E ao longo desses, vai fazer 30 anos, né, de formada, ao longo desses 30 anos eu observei uma coisa muito interessante. Assim, é uma coisa assim que parece meio óbvia, mas para gente que está no meio, né, que quando eu olho para trás, todo o material, todos os projetos e obras que eu fiz, eu acho que 5% deles eram de proprietários particulares. E quando você olha, caminha pela cidade, você tem muito mais imóveis históricos pertencentes a proprietários particulares do que a instituição governamental, né? Com certeza. E como que fica esses proprietários, né? Então, eu até brinco, né? Porque assim, alguém algum dia bateu na sua porta e disse, nossa, seu imóvel é maravilhoso, não tem igual, ele é de interesse da sociedade, só que tem uma coisa, né? Assim, nós vamos declarar que ele é especial, só que qualquer coisa que você for mexer, você precisa nos consultar e você vai pagar essa conta, né? Mas olha, seu imóvel é maravilhoso. Isso funcionou até certo tempo, né, Raquel? E a gente agradece aos todos os institutos de patrimônio, porque se não fossem os institutos de patrimônio, a gente não teria muita coisa do que a gente tem. Não teria nada, com certeza. Não teria nada. Eu tenho, pelo fato de eu trabalhar nessa área de geociência, eu faço muito trabalho naquela região das missões, né, porque é constituído de arenito e tal. E você... quantas histórias que a gente conta, que a gente ouve de pessoas que dizem, porque as reduções hoje são ruínas, né? Não tem aqui no Brasil, tu não tem, elas são classificadas como ruínas. E tu fazendo trabalhos lá no local, que eu fiz a conservação delas no ano retrasado, eu trabalhei muito naquela região, e o ano passado também, e aí você vê o pessoal local dizendo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, a gente subia nessas paredes e a nossa brincadeira era derrubar as pedras, né, que eles estavam desmontando a ruína. E porque não tem, né, essa consciência, não tem, não entende o que é, né, na verdade, o que você tem ali. Então, esse olhar, né, do que é esse patrimônio, do que pertence ao particular, a paisagem urbana, né, Porto Alegre tem uma característica muito interessante, porque ela tem um volume de imóveis históricos muito grande, quando você pensa numa capital de menos de 2 milhões de habitantes, né? Sim. Mas, assim, basicamente, proprietário particular que tem, né? Então, toda essa trajetória, né, de lidar com o patrimônio, de ter essa formação, você volta a olhar, assim, para a pequena, que a gente chama, né, enquanto arquitetos da casa de porta e janela, que ela está precisando de uma atenção. Ela realmente está precisando de uma atenção. Olha, você tocou em vários pontos aqui interessantes. Em primeiro lugar, a gente tem... você falou uma coisa fundamental, que a quantidade de imóveis privados protegidos por tombamento é muito maior do que a quantidade de imóveis públicos.
E ao longo da política de preservação, nunca houve uma assessoria técnica para os proprietários. E também nunca houve uma política consistente, né? Tem até algumas coisas muito pontuais, umas experiências muito pontuais. A última aconteceu dentro do programa Monumenta, que tinha um financiamento da Caixa Econômica Federal para o proprietário do imóvel tombado, né? Então, assim, essa política de preservação hoje, ela é uma política de tombamento, não é uma política de conservação do que está tombado. E esse é o nosso grande problema, né? E o que eu vejo é que os órgãos de preservação não enfrentam esse problema, né? Eles olham para o próprio umbigo, não conversam com a sociedade. A sociedade civil são ainda pouquíssimas pessoas que se apropriaram dessa questão do repertório do patrimônio, e quando se apropriam, ainda tem um processo de amadurecimento para compreender por que as coisas estão assim como estão, né? Então, no sentido de fazer a crítica também dessa política de preservação, né? Então, assim, só para concluir esse raciocínio, nós temos uma política de preservação que é uma política de tombamento. E isso eu vou falar em todas as lives que eu fizer no nosso momento dentro de patrimônio, porque, assim, eu acho que isso é importantíssimo de todo mundo se apropriar. Nós temos uma política de preservação. A preservação é um processo que envolve vários momentos técnicos e institucionais. Um deles é o tombamento, e isso tem que continuar depois com acesso dos proprietários a uma assessoria técnica, com recursos públicos e privados que cheguem no imóvel privado, né? Então, a gente não pode, por exemplo, meu entendimento é o seguinte: nós, como sociedade, não podemos usar a lógica da licitação pública, né, de que eu só posso pôr dinheiro público em imóvel público, para o patrimônio. Porque se aquele imóvel ele foi selecionado como de interesse público, então, sim, no meu entender, ele deveria receber recursos públicos para sua conservação, né? Então, assim, a gente está muito ainda imaturo e, assim, parece que as pessoas não têm coragem de discutir isso, né? Então, eu brinco até que, assim, olha, o rei está nu, viva a nova roupa do rei, né? Tá todo mundo fingindo que o atual sistema funciona e o atual sistema não funciona. É só a gente andar nos centros das cidades brasileiras e ver as coisas se degradando, né? Então, isso é uma observação aí que tem muita relação com o que você falou. Outra coisa que eu queria observar é o seguinte: a trajetória do arquiteto, do patrimônio, é muito solitária, gente. Porque nós não temos pouquíssimos e raríssimos cursos de formação para o patrimônio. Então, quem entra nessa área tem, na verdade, basicamente duas entradas, vamos dizer assim, né? Ou você entra estagiando no órgão de preservação, conhecendo a preservação dentro de uma atuação de um órgão público, ou você entra estagiando num escritório de arquitetura que trabalhe com isso, que são poucos. Então, em São Paulo, em particular, eu observo que há 20 anos a gente não tem uma consistência de cursos de pós-graduação ofertados para isso, né? E isso é muito grave, porque o que nós vivemos hoje na cidade, no estado de São Paulo, é um apagão de profissionais, né? E um mercado que fica muito pequeno, restrito a pouquíssimos agentes, tá? E então isso não é bom para a sociedade, nem para a área pública, nem para a área privada, tá? Então, assim, essa trajetória que a Verônica está contando, ela me chama a atenção por isso, né? Por esse clássico de que, assim, a gente estagia ou trabalha por um tempo num órgão de preservação público, depois vai para um escritório ou para uma obra pública também de restauro.
e a formação, né? Os problemas do restauro aparecem e é a pessoa que vai sozinha em busca dessa solução, né? Buscando essa formação, essa especialização, ou na química, ou no material, ou em outras coisas. Então, assim, estamos muito sós, né? E a ideia também de promover essa comunidade aqui para a gente se apoiar, né? O arquiteto, ele é um profissional que ele trabalha isoladamente, né? Assim, claro, em grandes projetos você precisa de grandes equipes, mas no dia a dia o arquiteto trabalha isoladamente, seja no patrimônio ou não, tá? Ou em outras áreas de atuação. E também é uma profissão que, desde a faculdade, o que é incentivado é a competição e não a colaboração, né? Então, a ideia aqui do São Paulo Restauro e Memória é fomentar um ambiente mesmo amigável, comunitário, de colaboração entre os profissionais. A Mariana Horta aqui está falando que fez estágio no DPH em São Paulo. Eu também, Mariana. Entendeu? Então, é isso mesmo. E, assim, até porque um arquiteto de patrimônio jamais vai dominar todas as facetas técnicas e científicas que existem em um único bem tombado, que tem elementos de madeira, que tem elementos de cerâmica, que tem elementos pétreos, que tem questões aí de argamassa, né? Então, a gente precisa ser mais colaborativo, sabe? E também, a partir dessa mentalidade, superar essa mentalidade individualista e competitiva, cabe a nós exigir melhores políticas públicas para o nosso patrimônio tombado. Tá? Então, eu só queria fazer essas observações. Existem benefícios fiscais, né? Existem questões assim, que o governo dá em contrapartida, né? Direito de transferência de potencial construtivo, de comercialização de potencial construtivo, tem a questão de IPTU, e agora, né, essas capitais como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Recife também, está com projetos específicos para centro histórico, onde ele também traz benefícios de isenção de ITBI e tal, mas isso é uma coisa muito pontual. Tu falaste do Monumenta, né? O Monumenta, quando abriu aquela linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal para proprietários privados, né, de imóveis históricos, nossa, foi maravilhoso, só que no meio da brincadeira, eles mudaram as regras do jogo. Então, os juros que era quase zero, virou um juro que as pessoas não estão conseguindo pagar. Então, tem gente que não quer nem ouvir falar do Monumenta, e eu não sei como que conseguiram fazer essa mágica, de quem foi essa ideia, porque não faz o menor sentido, né? Tem um conhecido nosso que ele é da igreja anglicana, e a igreja é tombada, eles entraram numa linha de financiamento, e um dos aniversários dele, ele fez do aniversário, presente de aniversário, ele cobrou um ingresso para, né, o aniversário dele, para doar para a igreja para poder fazer o pagamento da prestação, porque eles não estavam conseguindo pagar. Então, isso tem que ser revisto, porque, que nem você fez uma colocação perfeita, né? Se ele é declarado de interesse público, o poder público teria que criar mecanismos que possibilitassem, né, dos imóveis terem uma boa conservação. Porque não é o proprietário, nem as pessoas assim, mas o dinheiro público vai para um proprietário particular, isso não seria correto. Não. A pessoa tem que entender, que nem Porto Alegre. Porto Alegre tem quase 7 mil imóveis entre tombados e inventariados. É uma política específica daqui. Uma legislação específica daqui. Numa cidade do nosso tamanho, 7 mil imóveis considerados de interesse pelo município, fora os estaduais, os federais e aqueles que são históricos, mas não são reconhecidos. Imagina esse volume de imóveis mal conservados, invadidos, caindo aos pedaços. Quem é que perde? O proprietário é uma pessoa que perde, mas perde a cidade, porque é uma cidade que não é aprazível, é uma cidade que não atrai turista, é uma cidade que não atrai investimento, porque é uma cidade feia, né? Então, quando se fala em direcionar recursos, possibilitar que esses proprietários
consigam conservar os seus imóveis, tu não está beneficiando aquela família, tu está beneficiando a cidade toda, através de fomento, Exatamente. né? Então, esse olhar tem que ser ampliado. E essa discussão, essa conversa que tu está trazendo, ela é muito importante que ela sempre ocorra numa linguagem acessível a todos, porque o nosso problema enquanto arquiteto da área de patrimônio é que nós conversamos entre nós quando conversamos. Nós temos que falar Isso. uma linguagem que seja acessível ao leigo, porque eu lembro de um seminário que a gente organizou pela Associação Victorino Fabião Vieira, da qual eu faço parte, que é pelo patrimônio, que a gente sempre faz os seminários e deixa bem claro para os palestrantes, a linguagem tem que atingir o leigo. E eu lembro que eu estava dando a palestra e aí uma senhora perguntou, que ela estava falando sobre conservação de cerâmica, né? E essa senhora perguntou, tá, mas como é que eu fico sabendo o que eu posso e o que eu não posso fazer? Né? Para ela conservar, porque tu não tem que chegar para restaurar. Restaurar é que nem a pessoa não cuidou da saúde a vida inteira, se alimentou mal, foi sedentária, e tem um infarto, vai para a mesa de cirurgia. Né? Isso. O restauro é mais ou menos isso, é quando tu está ali à beira da morte, que tu tem que fazer uma intervenção cara, demorada, para salvar o paciente. Isso não é o correto. O correto é conservação. É você trazer medidas de conservação para que você não tenha que ir para a UTI. Então, essa senhora perguntou, tá, mas como que eu sei? Né? Como que? Então, se essa nossa linguagem estiver mais acessível à sociedade, isso não vai se tornar um mistério, um tabu, isso vai contribuir, com certeza, para todos. Né? E isso que você está falando, só para aproveitar aí o nosso público, né? Isso que a Verônica está falando, ela está pondo numa linguagem coloquial uma coisa que são princípios de preservação, conservação e restauro estabelecidos nas cartas patrimoniais da Unesco, tá? Então, assim, o restauro é uma intervenção que deve ser excepcional. Isso está estabelecido na Carta de Veneza, de 1964, tá? E na teoria crítica do restauro, que é amplamente a maior referência, a referência mais ampla de intervenção nos bens. Então, assim, nossa, mas todo mundo fala de arquiteto restaurador, de restauro, quando tem um restauro num monumento, vai televisão, vai filma e faz reportagem. Então, vocês estão falando que o restauro deveria ser uma ação excepcional? Sim, porque as cartas patrimoniais, elas estabelecem que a melhor prática é fazer a conservação preventiva. E o restauro ele tem que entrar como uma ação de excepcionalidade. E aí vai outra coisa aqui também, que nossa política de preservação, além de investir demais no patrimônio e de menos na conservação, nós também, o que acontece? Como não tem uma política de conservação e de conservação preventiva, o restauro toma um tamanho e uma importância muito grande. Porque, então, assim, continuando o raciocínio com a analogia que a Verônica usou. Então, imagine que ninguém tem acesso à saúde básica, né? Ninguém tem acesso às rotinas de saúde básica elementar, a UBS. Então, você fica 20 anos sem acesso ao UBS ou ao médico de família. 20 anos depois, você desenvolveu alguma coisa muito grave, porque nunca foi diagnosticado antes, nunca recebeu tratamento. Aí você vai para a mesa de cirurgia. Então, essa analogia é muito boa. Então, o bem tombado, ele precisa ter uma rotina de conservação e preservação. E esse restauro, que é a mesa de cirurgia, ele deveria ser a ação excepcional para salvar este bem tombado, ou para intervir, assim, muito especificamente, em alguma coisa que realmente degradou, ou por ação do tempo, ou por algum sinistro de água ou de incêndio. Então, isso é muito importante das pessoas compreenderem, tá? Assim, é curioso, porque os paradigmas com o qual nossa sociedade opera o patrimônio
eles são exatamente o contrário do que tem que fazer, desculpa, mas é a verdade, gente, né? E isso, assim, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Então, precisa de uma revisão aí, de uma autocrítica, até de uma terapia do patrimônio, né? E assim, aí eu aproveito também para falar o seguinte, as coisas não se os paradigmas na gestão pública, eles não se transformam por ação do poder público. O poder público, ele sempre vai reagir a uma ação da sociedade. Então, assim, é importante que a sociedade se aproprie, e aí, assim, eu estou aqui, me coloco à disposição, tá? Dos arquitetos e dos não arquitetos, né? De toda a sociedade aí com quem eu puder colaborar, de ampliar esse repertório. Inclusive, uma das iniciativas que eu quero fazer ainda este ano, até o final do ano, é fazer um curso online gratuito que vai ficar no canal do YouTube do São Paulo Restauro e Memória, dessa introdução ao patrimônio e de como a sociedade civil pode atuar para defender o patrimônio, né? Que eu acho que isso é uma coisa de interesse público. Mas, assim, é importante entender que, assim, não dá para esperar os órgãos públicos formularem o problema. Quem tem que formular o problema somos nós, especialistas, arquitetos, com a sociedade civil. E aí provocar os órgãos. É assim que vem as mudanças nos paradigmas aí da política pública. Deveria de ser a dinâmica, que nem agora, né? Agora nós estamos passando uma catástrofe ambiental aqui no Rio Grande do Sul, não é nem Porto Alegre, né? De 497 municípios, 464 foram atingidos. E o nosso patrimônio histórico está em risco, né? Porque, com toda a catástrofe, porque nós tivemos uma inundação aqui, estamos tendo, né? Porque isso não acabou. Agora começou a baixar o nível do Guaíba, e aí, com isso, as águas, né, que deveriam sair pelo canal de São Gonçalo, da Lagoa dos Patos, para o oceano, estão represadas. Então, as cidades históricas como São Paulo, como Pelotas, como Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço do Sul, aquela região sul, que são as cidades que são banhadas pela Lagoa dos Patos, sofreram cheias também. Então, nós temos muito patrimônio histórico aqui, em Porto Alegre, mais especificamente o centro histórico e a região do 4º distrito, que, para vocês terem uma ideia, de São Paulo é como se fosse ali a Zona Leste, Moca, porque foi a nossa primeira região industrial daqui. E é lamentável, porque tanto o centro histórico quanto essa região do 4º distrito, eles têm um patrimônio histórico riquíssimo, né? O 4º distrito surgiu na década de 1920, como o primeiro local parque industrial, e em volta dele começou as casas das pessoas que trabalhavam ali, a linha férrea, o porto. Então, é uma área muito rica de história contada através da sua arquitetura. E agora, embaixo d'água, né? Embaixo d'água, nós temos bairros que ficaram totalmente submersos, né? Tem 2 bairros que realmente, o Maitá, aquela região ali também, ficou embaixo da água. Vai se criar um bairro provisório para poder remanejar essas pessoas, para poderem continuar suas vidas enquanto não se soluciona essa questão. E você sente assim, né? Até agora isso começou dia 3 de maio. 3 de maio começaram as cheias e começaram a subir. Nós ainda estamos com muita gente nos abrigos. Agora o centro histórico esvaziou, né? Mas o 4º distrito ainda está embaixo d'água, em várias outras cidades. E aí você fica pensando, né? As pessoas estavam muito receosas de falar sobre a cultura, né? Porque a cultura é vista como algo assim supérfluo. E a gente entende que a primeira emergência é resgatar as pessoas com vida, né? Cuidar delas no sentido de um local para ficar, alimento, roupa, porque perderam simplesmente tudo. Só que
que eu entendo que sim, nós temos que começar a pensar no nosso patrimônio. Porque se a gente quer reerguer a cidade, se a gente quer reerguer o Estado, nós precisamos das nossas referências, nós precisamos ter esse nosso patrimônio em condições de uso. Porque o patrimônio histórico dessa pequena casa, né, do proprietário particular, hoje em dia ele é ocupado pela economia criativa. Nós temos muitos restaurantes, bares, ateliê, galeria de artes, oficinas, ocupando essas edificações históricas. E as pessoas vivem disso. Só que a gente sabe, eu tive conversando com secretários na semana passada, com dois secretários, o secretário de Cultura, o secretário de Planejamento de Porto Alegre, e levei essa questão para eles, né? Eu entendo que nós temos que salvar vidas, mas a gente não pode esquecer que o salvar vidas passa por também dar condições para essas pessoas retomarem a sua rotina, o seu trabalho, porque a economia precisa voltar a girar, porque assim, eu não fui impactada diretamente, mas todos fomos impactados, né, direta ou indiretamente, porque isso mexe com a economia e mexe com a questão cultural, porque a gente, sempre que vamos falar assim, sempre que o regime resolve acabar com uma fase, né, vamos mudar o regime, era a esquerda, vira para a direita, era um ditador, sempre que se muda, o que você faz primeiro? Você não demole, você não começa a demolir os monumentos, né? Lembra lá no Afeganistão, na guerra do Afeganistão, eles bombardeando os monumentos, as esculturas, os prédios, porque aquilo é símbolo. Aquilo faz parte da construção cultural, é a construção cultural, do modo de pensar. Aquilo é a mesma coisa que você cortar as raízes da árvore. A árvore não vai ficar de pé. Então, nós precisamos dessas referências. E o gaúcho, ele tem muito disso, né? Ele não só o gaúcho, é claro, mas eles têm uma identidade muito própria daqui, né? Até uns 2 anos atrás, eu coordenei o trabalho de restauração do Laçador, que é um gaúcho, né? Com toda a indumentária gaúcha. Então, esses símbolos que estão pregnados, né? Que é essa nossa linha que é contada por esses prédios históricos, que é contado por esses monumentos, eles fazem parte dessa reconstrução das pessoas enquanto cidadão. Então, não é não vamos dizer assim que é um emergencial no sentido de alimento e habitação, mas ele é emergencial, sim, enquanto reconstrução de uma identidade cultural, reconstrução de uma determinada população, que hoje é o Estado do Rio Grande do Sul. Então, o que tivemos a ideia, assim, né? Se vamos conectar as pessoas que estão precisando, porque agora as águas começaram a baixar, mas elas ainda tem muita edificação, muita casa que está ainda, né, com 50 centímetros, que as pessoas não conseguem entrar ainda. Mas muita coisa já começou a baixar. Então, o pessoal começou a entrar para limpar. Então, teve aquela primeira fase que começaram a limpar, e aí, daqui a pouco, na semana seguinte, já começou a chover tudo de novo, casas que já estavam sendo limpas inundaram de novo. Mas agora, quero crer que essa água que foi não vai voltar. Então, começou-se um levantamento do estado de conservação, né? Tem casas que é só limpeza mesmo, limpeza bruta, né? Não é uma simples limpeza. Mas tem parte elétrica, muitos danos. Então, assim, vamos conectar quem pode ajudar, né? A fazer uma identificação de uma patologia, né? Ah, teve dano estrutural ou caiu parede, né? Porque isso a gente está falando a nível de Rio Grande do Sul. Nós tivemos muito desmoronamento na Serra, que levou casas, levou muita coisa. E de conectar pessoas que querem ajudar, que podem ajudar, com aqueles que estão necessitando de ajuda.
Porque se a Uhum. pessoa, imagina, o pequeno comércio ali, que tinha, a vida da pessoa estava centralizada naquela edificação. E de repente ela perdeu tudo, né? Então, de fazer essa conexão, de ligar as pessoas que estão precisando dessa ajuda com quem pode ajudar. Então, levamos isso para o secretário da Cultura, eles estão em fase de planejamento, o IFAM já se reuniu aqui com os órgãos para poder vermos, né? Nós temos o Rafael é vice-presidente do Secov e da HDM, e ele está nos colocando aqui que o Centro Histórico de Porto Alegre terá a grande oportunidade de seguirmos de forma certa o que em 1941 traumatizou. Rafael está lembrando de uma questão, né? Essa enchente que Porto Alegre está vivendo hoje, ela viveu algo muito próximo, agora superou, mas viveu algo muito próximo em 1941. E essa enchente ficou tão marcada no cidadão, no porto-alegrense, que uma vez, porque eu não sou daqui, né? Eu me considero gaúcha porque eu cresci aqui, mas tinha uma expressão aqui que eu não entendia, que eles chamavam do abobado da enchente. Quando a pessoa estava meio boba, assim, meio perdida, seu abobado da enchente. Por quê? Porque em 1941 teve uma enchente muito semelhante e as pessoas estavam tão perdidas, porque perderam tudo, que eles Uhum. contam, os mais antigos, né? Que eles saíam a caminhar pela cidade, assim, sem rumo, sem destino. E aí se cunhou essa questão do abobado da enchente, né? Então, Impressionante, né? Rafael está Porque lembrando. assim, é o trauma da enchente, é o trauma É, do desastre, a pessoa, né, fica num estado de trauma, sai andando assim, né, desconecta mesmo, né, a pessoa desconecta, e isso entra pro imaginário da cidade e vira uma expressão, né, então, é assim, isso dá a dimensão do que foi essa enchente de 41, né, para as pessoas é, estarem usando essa expressão ter ficado anos nessa cultura popular, né, nessa memória social, da dimensão tanto da escala do que foi 1941, como do trauma, né? foi algo que Impressionante. E eu marcou imagino muito a que vida. esse desastre de agora, de 2024, vai ser algo muito parecido, né? Em termos de dimensão, de trauma para a população. Eu saí pela primeira vez, consegui sair de Porto Alegre no sábado, fui na região metropolitana, que era aniversário da minha mãe, e aí, né, meu filho junto, eu falando para ele, assim, presta bem atenção, porque que criaram vou chamar de estrada, mas eles fizeram uma rua por cima da água para poder sair da cidade, né? Para Uhum. pegar a freeway ali para poder você sair da cidade. Então nós usamos, porque foi semana passada, se não me engano, que eles abriram para carros civis, porque até então era só para ajuda humanitária. Inclusive, minha irmã trabalha num hospital de clínicas de Porto Alegre, ela ficou uma semana sem conseguir entrar em Porto Alegre. E aí, quando fizeram essa alternativa, fizeram construir em um dia, né? O hospital mandou ônibus buscar os funcionários, porque o hospital não pode parar, né? Então, mandou buscar para poder entrar. Então, até então, essa alternativa era o corredor humanitário, né? Para entrar ajuda humanitária. E a semana passada foi liberado para carros civis. Então, nós tivemos a oportunidade de passar por regiões que estavam, né, inundadas. E aí eu falando para o meu filho, né, disse, olha bem isso, porque você vai contar isso para os seus filhos, que você viveu a enchente de 2024. Porque é muito triste, naquela região do quarto distrito que ainda está sob as águas, as pessoas, que é uma região que tem uma população mais carente, pegaram lonas e foram acampar no lado da rodovia, da freeway, porque eles não Nossa, querem ficar longe da casa, porque também tivemos problemas de invasão, de saque, né? Até que veio Força Nacional, depois de um tempo veio a Força Nacional, foi uma coisa muito, muito complicada, não terminou ainda, mas assim, as pessoas com lona naquele frio, porque a temperatura caiu demais aqui nos últimos dias,
com aquelas tendinhas de lona, que não é uma barraca, ao longo da freeway para não se afastar das suas casas, né? Então, essa iniciativa de você contribuir de alguma forma para essas pessoas que estão, porque a gente não pode esquecer do patrimônio histórico se a gente quiser se reconstruir, né? Que nem o Rafael coloca assim, muita gente de uma forma melhor, né? Se a gente puder, porque se o Rio Grande do Sul aproveitar esse evento para poder parar e pensar o que foi feito, o que deixou de ser feito, por que isso aconteceu, e se superar nisso, nós vamos estar muito bem, nós vamos, né? Porque a tragédia é bem grande, é bem grande. Então, se a gente conseguir pegar isso tudo e transformar num algo que nos dê mais força, que nos faça ser melhor, vai ter valido a pena. Não valido a pena em termos, né? Porque muita gente morreu, mas assim, se a gente conseguir tirar um aprendizado disso, serviu para alguma coisa, né? Eu, assim, eu acompanho, né? Todos nós acompanhamos a questão das enchentes no sul, que é uma constante ali do geoclimática, né? E quando essa enchente começou a aparecer na mídia, eu não sou uma pessoa muito de consumir o que está na grande mídia, mas assim, eu não tinha prestado atenção mesmo, né? Eu pensei, ok, mas uma enchente, em 3 meses eles vão reconstruir tudo e tá tudo voltando ao operacional como antes, né? Porque essa também é a história do Estado, né? E de Santa Catarina também, que passa por isso, né? Então, Sim. assim, existe uma resiliência, né? Nesses territórios, né? Dessas pessoas que estão sempre sendo afetadas pela questão da chuva e da enchente. Porém, depois que eu comecei a me ligar que, isso aqui é diferente, isso aqui é outra escala, né? E, então, como você disse, de 400 e quantos municípios você tinha dito, Verônica? 464, se não me engano, foram atingidos. Os nossos números são mais graves do que os do Katrina, né? Eles estavam comparando assim, os números do furacão Katrina com a daqui. Então, a previsão de reconstrução do Estado está em no mínimo 10 anos, Raquel. Sim. Então, assim, é outra escala, né? É uma dimensão geográfica mesmo do desastre, não há uma dimensão local de uma cidade e assim, tudo isso é muito impressionante, as imagens que a gente vê é muito impressionante, né? Tem a tragédia humana, que claro, né? Qualquer gestor de riscos, a gente trabalha com patrimônio, a gente, mesmo que não trabalhe diretamente com o risco, a gente sempre tem uma noção. Todo plano de gestão de risco, a prioridade sempre é a vida humana, né? E assim, mas depois da vida humana, é muito evidente que a prioridade é o que tem o valor cultural, porque o que foi designado como objeto de valor cultural, ele foi designado assim justamente porque esse valor transcende o tempo e transcende o presente e é o valor que precisa ser preservado para o futuro, né? Então, naturalmente, depois dessa prioridade humana, a prioridade é o patrimônio cultural, né? E assim, eu queria que você... Eu acho, tem aqui, Verônica, acho que tem pessoas que querem fazer perguntas. Eu queria abrir para as perguntas. Vamos ver se é isso mesmo, né? E, assim, sobre a questão de enchente, voluntariado, você quer dar algum recado, assim, bem objetivo para as pessoas? Tem alguma coisa que você queira passar, assim, nesse sentido? Eu criei um formulário, né, de quem está com o problema, que precisa de ajuda, e quem quer ajudar. A gente já tem procura de arquitetos de várias partes do país querendo ajudar, contribuir com o projeto, com
com alguma coisa, não de vir ao Estado, mas assim, né, eu consigo fazer a elétrica daqui ele está precisando, eu consigo dar uma solução para essa rachadura que abriu, coisas pontuais, né? Então, quem quiser, tiver interesse de participar dessa rede de ajuda, né, de resgate do patrimônio histórico arquitetônico, pode me procurar pelo meu próprio Instagram, né, que está no @rarefeito imóveis históricos, entrar em contato comigo, eu envio os formulários para poder se unir a gente para ajudar a resgatar isso, porque tem muita coisa aí para poder ser feita. Tá? Tá. E eu vou ver então se alguém quer entrar aqui ao vivo fazer perguntas. Aí depois a gente volta, porque eu gostaria que você falasse um pouco também da Rarefeito, que é a sua empresa, e desse serviço, é um serviço que você montou e desenvolveu, muito singular para os imóveis tombados, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é bastante inspirador aí para quem trabalha com patrimônio e para quem enfrenta aí os desafios, né, do patrimônio no município. Porque, assim, só para fazer uma ligação com o que já foi dito, quando a política de preservação não chega na conservação do material, onde é que isso rebate? Isso rebate na vida, na cidade, no município. Né? As políticas são federais, mas as pessoas vivem nos municípios. Isso vale para a política de imposto, isso vale para a política de saúde, para tudo. E também para do patrimônio. Né? Então, quando os nossos paradigmas, né, de preservação se imiscuem dessa responsabilidade material e financeira com o patrimônio privado, isso rebate no município, né? E isso aqui em São Paulo também é patente, né? O centro de São Paulo o município de São Paulo tem 8 mil imóveis tombados aproximadamente, ninguém sabe direito esse número com exatidão. Metade está no centro de São Paulo e, assim, prédios derretendo, né? Há anos. E não é a gestão do prefeito A, B ou C. É o resultado de uma política de preservação que não está olhando para a conservação e para o imóvel privado. Então, vou ver aqui se alguém quer falar aqui, que tem umas... Luiz Cláudio, você fez um pedido para participar, o Juan Felipe também, Oriete, Rosane, Natália e Adolfo. Então, eu vou dar um aceitar aqui para cada um, tá bom? Na sequência. Oi, Luiz, você quer fazer alguma pergunta? Sua câmera está ligada. Não, eu tô... Nossa, nem sei que está aqui. Então, não quero, não. Tá. Então, Desculpa. Imagina, eu vou tirar você aqui, vou pôr o Juan. Eu também sou novata de Insta, tá, gente? Eu nem imaginei, eu nem sei onde está minha imagem, que está estranha. Estou aprendendo aqui, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, então. A arquiteta Mariana Horta fala que houve doações de livro, né? Realmente tem essa preocupação também, que são várias fases, né? Primeiro o alimento, local para ficar, roupa, vem também a questão do material escolar, vem inclusive material de atividade para as crianças que estão nos abrigos, que não têm o que fazer, então a gente tem comprado material, né, de pintura, livro, essas coisas. Então, a Mariana diz que mandaram livros de literatura infanto-juvenil, isso realmente vai fazer bastante diferença. Tá. Esse ano escolar foi perdido, né? Assim, eu acho que isso Tá bem difícil. Esse público da rede escolar perdeu um ano aí na escolarização, né? Claro, vai fazer o ano, mas não vai ser em 2024, com certeza, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, tem uns pedidos para participar, e aí, assim, não está claro se as pessoas meio que clicaram
ah, ah, Sem querer. por acaso ou não. Então, assim, se alguém tiver uma pergunta para a Verônica, escreve aqui no comentário, fica mais fácil, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar, é mais fácil escrever no comentário e a gente lê aqui. E... Bom, Verônica, conta pra gente então a proposta que você tem na Raro Efeitos. Se aparecer alguma pergunta, eu anoto aqui e depois eu faço, tá bom? Bom, então a Raro Efeito ela surgiu dessa reflexão sobre o estado de conservação e a atenção que o imóvel histórico privado recebe. Então, nós criamos uma boutique de negócios full service, né? Ou seja, ela atende tudo aquilo que diz respeito ao imóvel histórico do ponto de vista assim, de quem quer valorizar o imóvel, né? Com o objetivo de resgatar. É uma forma que eu encontrei de salvaguardar o patrimônio histórico diferente daquilo que eu vinha fazendo, apenas projeto e obra. Então, nós trabalhamos com essa atenção para o proprietário particular, no sentido de projeto, de retrofit, de restauro, de conservação, de arquitetura, enfim, as obras, né? Consultoria, porque tem muita gente que tem direito à transferência de potencial construtivo, pode ter um IPTU reduzido ou até zerado, e não faz a menor ideia. Então, essa consultoria e essa obtenção desses benefícios fiscais também, com essa categoria de imóveis, e também o agenciamento imobiliário, porque a gente observou que as imobiliárias padrão, elas tratam o imóvel histórico não como uma maneira diferenciada que ele precisa ter, né? Que ele exige, né? Ele exige um olhar diferente, né? Sim, ele tem um público outros potenciais, né? Que então, precisam ter essa leitura dos outros potenciais, né? Para poder valorizar, porque o imóvel histórico é um grande ativo econômico, e não sou eu quem diz isso, é a Forbes de economia, né? Então, vai surgir uma pergunta aqui. Eu vou anotar, mas só para concluir esse raciocínio. Então, tem vários imóveis históricos que você vê numa imobiliária convencional que mostra foto, fala lá um imóvel antigo e o que vale é o terreno. Gente, são muitas os anúncios de imobiliárias em que eles põem um imóvel antigo e diz o que vale é o terreno. Porque Nossa, que absurdo, né? Nós não estamos ligados exclusivamente ao imóvel tombado ou inventariado, viu, Raquel? É todo o imóvel que é histórico, a gente procura contribuir nesse sentido. Então, as pessoas não entenderam que o imóvel histórico, ele lida com memória. Isso a Xuxa já sabia, o McDonald's já sabia, porque ele sabe que se ele conquistar a criancinha, ele vai ser um adulto que vai comer McDonald's até infartar, entende? Isso. Então, essa memória afetiva que o imóvel histórico tem, ele traz um significado, um valor econômico que um simples corretor não vai saber passar isso. Né? Então, eu costumo dizer que a gente conecta pessoas de visão a imóveis autênticos, porque ele não é só mais um, ele é um imóvel autêntico, ele tem personalidade, ele não é para qualquer um, são para pessoas de visão. E eu junto essas duas partes. Essa é a nossa proposta. Que é você é uma casamenteira, então. Você é uma casamenteira. Bom, eu não tinha pensado nisso. Mas sim, sou uma casamenteira, então. Porque o imóvel histórico realmente bom, em primeiro lugar, em função da gente não ter assim uma educação patrimonial pujante, que tem capilaridade na rede escolar, são poucas pessoas que vão reconhecer esse valor dos tombados ou dos históricos, né? Dos bens culturais, né? Então, a gente já está partindo desse déficit cultural e social aí que nós temos, que é amplo, né? E em todas as camadas sociais, né? E econômicas, né? Porque eu tem uma coisa que eu defendo também, que a elite também precisa ser educada
para preservar o patrimônio. A elite financeira também precisa, né? Com certeza. E o retrofit tem contribuído para isso, Raquel. Te interrompendo, sim. mas o retrofit, que agora virou um termo da moda, está contribuindo muito por isso, porque eles despertaram, eles conseguiram. Quem apostou financeiramente num projeto de retrofit entendeu a dimensão financeira disso e não quer largar mais. Entende? Eu acho certeza, isso porque esclarecendo aqui, né, o que a Verônica está apontando é o seguinte: entre você comprar um terreno, investir em diversos projetos de arquitetura e todos os complementares de engenharia e construir algo do zero, e você comprar um imóvel existente, pré-existente, e investir no retrofit, né, são investimentos de dimensões bem diferentes, né, que vão trazer retornos diferentes, tempos diferentes, tem a questão do tempo também. Então, grande. basicamente isso. Né? Mas, então, a questão desse reconhecimento do valor do imóvel, ele ainda está apropriado por poucas pessoas. Então, você tem esse papel de ser essa casamenteira deste imóvel, que é único, né? Com essas pessoas que estão buscando algo diferente da produção padrão do mercado imobiliário. Com certeza. Eu vou... O Adolfo fez uma pergunta. Você quer ler, Verônica? Sim. Ele pergunta, né? Se após 41 houve a preocupação com a restauração de imóveis tombados, se existia algum e o que foi feito na época. Bom, o quarto distrito e o centro... Porto Alegre tem 250 anos. 252 anos agora. E quando ocorreu essa enchente, a gente tinha... Porque tem a Porto Alegre, né? Do final do século XIX e o início do século XX. Então, essas regiões ali, centro histórico, o quarto distrito, que são as regiões mais antigas ali, que foram inundadas na época, a gente tem imóveis daquela época, que tem, inclusive, a marca. Uma vez me chamaram para fazer uma prospecção pictórica num galpão fabril, porque o quarto distrito tinha muita fábrica de tecidos naquela região. E eu fui fazer a prospecção e aí eu vi, o mercado público de Porto Alegre também tem uma marca onde chegou a enchente de 1941. Então, tem prédios que passaram pela enchente de 41 que ainda estão aqui. Os que a gente tem ali no quarto distrito, predominantemente, é de 1920. Eles começaram ali em 1920, 30, 40, 50, 60, né? Então, eu não saberia te dizer se eles foram restaurados, mas tem muitos prédios ali que passaram por esse momento de 1941, então eu acredito que passaram por uma reforma, porque na época eles não eram históricos, né? Na época era a arquitetura que você tinha atualmente, não era a arquitetura antiga. Né? O que eu posso complementar esse raciocínio, né? Considerando aí a trajetória da preservação no país, é que assim, existe uma fase de atuação do IPHAN que os historiadores do patrimônio eles denominaram fase heróica, né? Que é da década de 30 até a década de 60. E o foco do órgão de preservação do IPHAN era o patrimônio colonial. Então, provavelmente, nessa enchente de 41, muito provavelmente, o que estava tombado, né, pelo órgão de preservação era esse acervo desses imóveis coloniais, né? E, assim, o que restou, né? Porque em São Paulo também a gente tem pouquíssimos. Nessa transição aí do 19 e 20, muita coisa colonial aqui em São Paulo foi demolida para dar lugar a esses novos imóveis, com essa nova tecnologia, outros sistemas construtivos. Então, assim, por analogia, eu estou aqui também imaginando o seguinte, o que provavelmente estava reconhecido ali, naquele momento, deveria ser esse acervo dos imóveis coloniais.
E bem lembrado, né, que a primeira lei de patrimônio é de 37, né? Com o pessoal do Isso. Lúcio Costa, o pessoal que fundou o É. IFAM em 37. E nessa época aqui, o Rio Grande do Sul foi ter IFAM na década de 90, eu acho, porque antes era um IFAM para a região sul, Isso, que era isso, a sub-13, né, sub-12, isso. não, sub-12 foi depois aqui no Rio Grande do Sul. E se a enchente é de 41, a lei de 37, que um dos primeiros locais que foram tombados aqui no estado do Rio Grande do Sul foram as missões, as reduções de São Miguel. Porque o Lúcio É um Costa dos primeiros veio, tombamentos. o É, e Lúcio projeto de Costa intervenção do veio, Lúcio Costa. é, Uhum, eu restaurei o museu que ele fez lá, há anos uhum. atrás. Mas então, foi em 37 que eles vieram e tombaram, né, começaram a movimentar todo um processo de tombamento da redução de São Miguel. Então, Uhum. aqui, Porto Alegre, não devia ter nada tombado naquela época. De 41, com É. certeza não. E a arquitetura era arquitetura de época para eles, né? Porque era o eclético, Porto Alegre tem muita arquitetura eclética. Nós somos uma das capitais que tem o maior número de esculturas, não só de Olha, não monumentos, sabia mas de disso. fachadismo, porque o positivismo Olha. aqui foi muito forte. E a linguagem do Ah, positivismo, nessa transição república, império, república, usou muito da linguagem visual, né? Era uma interessante. premissa deles. Então, nós temos É. um acervo escultórico de fachadismo e monumentos, assim, é uma das capitais que mais tem. É muito interessante de se ver. Uhum. Até tem o José Francisco Alves, né, que é um historiador da arte nosso aqui, que ele tem um trabalho muito bom justamente sobre isso, sobre os monumentos. Uhum. Só para esclarecer, essa primeira fase do IFAM, da década de 30 até os anos 60, o órgão estava olhando muito para o acervo do patrimônio colonial. E as capitais, né, ou cidades que não preservaram esse acervo, né, como São Paulo e Verônica agora está me explicando Porto Alegre, tinham pouquíssimos bens tombados, né, porque existia uma compreensão naquele momento de que a arquitetura colonial era a verdadeira arquitetura brasileira, autêntica, e que outros estilos e sistemas construtivos seriam interferências de arquiteturas externas, estrangeiras, na sociedade brasileira. Então, não mereciam esse reconhecimento como patrimônio. Isso muda a partir da década de 70 e 80, com mobilização de arquitetos, sociedade civil, antropólogos, né, que estavam questionando como que isso aqui não é patrimônio, né? Todo esse acervo também é patrimônio, né? Principalmente no conflito, né, na década de 70, uma década desenvolvimentista, né, com grande impacto para as cidades e para os centros das cidades, com grandes obras de infraestrutura que descaracterizavam, né, como viadutos, em São Paulo, metrô, né? Então, assim, foi uma década de muito investimento em infraestrutura urbana e um investimento que entrava em conflito com esses imóveis pré-existentes, né? E muitos ficaram ameaçados, muitos foram demolidos nesse processo, e foi um momento, inclusive, que marca a trajetória da preservação da sociedade civil se organizando para proteger esse patrimônio que a primeira geração do IFAM não havia reconhecido. E aí o IFAM e os órgãos estaduais e municipais passam a reconhecer esse patrimônio eclético de outros estilos, que eram então considerados estrangeiros, como patrimônio também brasileiro, tá? De interesse. Né? Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Não, é um comentário, né? E Comentário a influência de bacana. Buenos Aires e a separação das faculdades de arquitetura e de engenharia. O que em São Paulo possa ter ocorrido antes de Porto Alegre? Acho que a separação a influência de Buenos Aires é que nós aqui no Rio Grande do Sul temos muita influência platina, né, que a gente chama da Buenos Aires, ali no Uruguai tem muito dessa influência. E a arquitetura e engenharia, a separação na década de 30 com a criação do CREA, né, não com a criação do CREA em 35, mas acho que quando houve essa separação foi a nível geral, não foi só a nível de
de Porto Alegre. Em São Paulo também, essa separação, essa reorganização se dá na década de 30, 40, metade da década de 30, né? Até então, a formação que existia no país era de arquiteto e engenheiro. As pessoas se formavam arquiteto e engenheiro, né? Eu tenho pode falar. Não, e aí, assim, existe uma reorganização do ensino superior e da formação, né, da atuação da profissão, nesse momento. E aí, assim, aí as pessoas tinham que escolher se elas iam estudar arquitetura ou engenharia, né? Então, isso é uma reorganização desse campo no país. Sabe aquele livro, aquela coleção Manual do Engenheiro? Não sei se tu conhece. É uma coleção com, acho que uns 12, 13 livros. Eu tenho um deles, que era da arquitetura. Não vou pegar aqui agora, que não cabe para mostrar, mas tem uma parte que tem ali todos os detalhes das colunas dóricas, toda aquela arquitetura eclética. Tem um capítulo desse livro, porque era o arquiteto e engenheiro, né? Então, sim. Muito interessante. Existiam esses... Essa arquitetura ornamentada, né? Essa arquitetura histórica e historicista, ela acontecia a partir da formação desses profissionais que eles absorviam um repertório de ornamentação, de composição muito relacionado à questão do ensino acadêmico, das academias de belas artes e de arquitetura, né? Então, eram regras muito mais rígidas mesmo, de composição, né? Composição do imóvel, composição das fachadas, né? E essa é a origem, né, desses edifícios que nós temos. A Mariana está fazendo uma pergunta aqui. Em termos urbanísticos, tem algum exemplo pós-41? Olha, pós-41, isso na década de 70, foi criado um projeto de contenção das enchentes, né? Então, ela aconteceu em 41, mas na década de 70 que houve uma movimentação entre os arquitetos urbanistas da prefeitura para criar um sistema de diques e muro. Nós temos um polêmico chamado Muro da Mauá, porque tem ali o Cais do Porto, né? Tem o Cais do Porto e a cidade hoje ela está dividida. Então tem o Cais do Porto, tem um muro que a gente chama de Avenida Mauá, então é o Muro da Mauá com comportas, que inclusive foram fechadas no ano passado, esse ano foram fechadas novamente. Então foi criado todo um sistema de diques, esse muro com as comportas e bombas para você jogar água para fora. E isso ficou desde a década de 70. O projeto não foi executado em sua plenitude, porque tinha uma avenida, não deveria ficar passando no nível que está hoje, ela deveria ser uma elevada, para as pessoas não perderem a visual do rio, mas a enchente de 1941, o urbanismo, né, o sistema urbano foi repensado nesse sentido, para proteger a cidade das cheias. Só que, mesmo com tudo aquilo, o muro não foi o suficiente, né? As comportas foram fechadas, mas aí teve comporta que não fechou direito, porque era um sistema... diz que a água avançou 6,2 km cidade adentro, em algumas regiões. Nossa. Então, não se imaginava aquela coisa assim, né? Jamais vai acontecer isso, porque a coisa foi tão catastrófica que eu acho que aquela coisa assim, isso não vai acontecer, nunca vai chegar a isso. E aquela coisa do brasileiro, né? Que a gente não tem essa cultura da manutenção, da conservação, da prevenção. Sim, do planejamento, né? A gente não tem a cultura do planejamento. Outras sociedades planejam para 20, 30, 50 anos. O planejamento é para daqui a 6 meses. A palavra né? é planejamento. Tá? Então a gente não tem essa cultura do planejamento. Ele está falando, meu marido não é daqui, e ele é holandês, então todo aquele sistema de diques, todo aquele sistema, né, que ele sabe muito bem, depois cresceu no Canadá, enfim. Então, quando ele viu tudo isso acontecer, disse, tá, mas e cadê o, né, tipo assim, o gestor de risco, que é o cara que vai dizer, porque ficou
aquilo que vocês viram no jornal, assim, civil salva civil, foi o que aconteceu. A prefeitura, os poderes públicos, eles ampararam, mas não tinha tempo para se criar uma comissão ou se alguma coisa. Foi assim, as coisas foram acontecendo e as pessoas foram tentando salvar umas às outras, porque as pessoas, quando viram, a água estava dentro de casa, tu não conseguia sair. Hospitais, as pessoas não conseguiam sair porque a água tinha fechado, tiveram que quebrar telhado, quebrar parede para poder tirar as pessoas para não morrerem afogadas. Então foi uma coisa assim que as coisas foram acontecendo e as pessoas foram dando a solução de imediato. Mas isso não deveria. Essa enchente de 41 trouxe essa mudança na cidade urbana, que eu falei, dos diques, das comportas, do muro, mas não preparou as pessoas para poder entender que aquilo poderia acontecer, mesmo no ano passado, tendo acontecido algo semelhante em alguns municípios, não de maneira geral. Mas isso aí já é outro debate. Mas sim, Mariana, existe sim uma mudança em termos urbanísticos, apreendidas, né, em função da enchente de 41. Vamos ver quais mudanças virão agora com a enchente de 2024. Eu tenho a impressão que o paradigma vai mudar, né? Inclusive o paradigma de planejamento, né, de ocupação do território. Eu acho que a questão de voltar a ocupar os mesmos espaços acho bem complicada, mas assim, e eu tenho acompanhado alguns especialistas também, tem o Vitor Carvalho, que escreve no LinkedIn, né? Ele é do direito urbanístico e ele estava questionando, assim, tem que se criar um novo paradigma dessa relação público-privado para reassentar essas pessoas em outros lugares, né? Então, isso é fato. Isso é fato, né? Mas vai ter que mudar, não tem bairros que desapareceram, né? Cíntia está dando os parabéns pelo relato, agradece por ter sido convidada, que tenhamos mais planejamento para futuros melhores. Com certeza, Cíntia. A Cíntia é a professora da escola que adotou o morro, né? Aqui do projeto da Escola Adota o Monumento, que a gente trouxe um projeto da Itália de Educação Patrimonial para atuar aqui no Brasil. E a Cíntia tem um trabalho belíssimo de educação ambiental, né? Então, ela cuida ensina as crianças lá a zelar pelo patrimônio natural. E a gente quando a gente estava falando dessa formação e atuação do arquiteto, né, no início, a gente nem entrou na questão da educação, porque a gente se mete até em educação, né? E assim, o arquiteto hoje que trabalha com patrimônio, ele trabalha e milita, e é também ativista. A gente tem que fazer todos os papéis, né? E também provocar as instituições por esse isolamento que nós temos nesse tema, né? Então, assim, a gente também vira educador, né? A gente trabalha junto aos educadores, e eu fico pensando assim que eu espero que essa comunidade aqui seja um início da gente poder articular melhor as demandas e as necessidades que a gente tem na preservação, né? E iniciar um diálogo aí mais amplo entre nós, né? Eu acho que queria agradecer você, Verônica, por ter aceitado o convite para a nossa live, Terça de Patrimônio. Como eu disse, eu fiz uma live com a Mariana também sobre o município de Casa Branca, o trabalho dela lá, e eu brinquei com ela que aqui é a terapia do patrimônio. Né? Sim. É o nosso espaço aqui de fazer a nossa reflexão, né? Essa reflexão ela poderia estar amparada pelos órgãos de representação como o CAU e a B, né? Mas hoje a gente vê que esses órgãos estão muito distantes
de nós como profissionais e do enfrentamento aí do dia a dia da preservação, né? Então, vamos nós mesmos nos auto-organizar e reverberar nessas instituições para que elas também cumpram esse papel, né? Então, queria te agradecer, agradeço a todo mundo aí que ficou conosco. Próximos passos, né? Eu vou salvar esta live, assim como eu salvei as anteriores. Essa é a terceira live do Terças de Patrimônio. Na primeira, eu conversei com a Helenice Barra, que é gestora cultural e artista no Bem Tombado, Aldeia de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Legal. Nós falamos sobre o patrimônio da aldeia. A segunda live foi com a Mariana Horta, que é arquiteta e fez uma pesquisa sobre o município de Casa Branca e atua como arquiteta no município, né? É uma referência na cidade para as questões de patrimônio. Isso é uma coisa importante também que acontece com a gente quando a gente entra no mundo do patrimônio, né? A gente vira a referência no bairro, ou a referência na região, ou o interlocutor para as questões do patrimônio no município também, né? Principalmente nos municípios menores, né? E essa live aqui hoje é a terceira, Terças de Patrimônio, com a Verônica de Benedetti, arquiteta e urbanista, no mundo do restauro aí há 20 anos, né? E que hoje também trouxe esse relato, 30, e que hoje traz esse relato para a gente do impacto aí do desastre climático em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, agradeço a todos aí que acompanharam, a live vai ficar salva. Eu espero, assim que eu puder, colocar todas essas lives editadas no canal do YouTube. Tem um canal que é São Paulo Restauro e Memória. E aí ficam esses arquivos aí dos arquitetos, gestores e artistas que trabalham com preservação. Fica esse registro para nós, tá bom? Muito obrigada, Verônica. Obrigada, Raquel. Obrigada a todo mundo que participou. Bom restinho de semana para nós, bom descanso para todos. Tá? Tchau. Tchau.